Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graça e paz, irmãos. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Te damos graças pela Tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa e eficaz, ao ponto de penetrar em nosso coração. Nos ajuda nessa noite meditarmos, refletirmos sobre ela e que ela possa encontrar em nós terra fértil para cair e germinar os frutos do Teu reino. Em nome de Jesus. Irmãos, ficando velho aqui, né? Vou meu óculos aqui agora. Nós estamos falando sobre a graça nesse mês da Reforma e hoje gostaria de meditar nesse texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16, como um texto-chave para entendermos a concepção da graça, não no aspecto da salvação, mas no aspecto da nossa transformação, da nossa santificação. O pastor Levi, semana passada, ele nos levou à compreensão desse aspecto da graça que nos salva, que nos alcança, mesmo nós estando nos últimos momentos da nossa vida, como foi com aquele não ex-ladrão, né? Não é, a gente chama de ladrão, mas é um ex-ladrão na cruz com Cristo, no qual se arrependeu. Então, mediante aquele arrependimento, a graça salvadora alcançou aquele homem mesmo nos últimos momentos da sua vida. E ele, como todos nós sabemos, foi para a glória, pelas próprias palavras de Cristo: você estará comigo hoje no paraíso. E eu creio que todos nós fomos alcançados por essa mesma graça salvadora, mas nós não fomos para a glória ainda, amém? Então nós estamos aqui vivendo sobre essa terra, e eu gostaria de meditar o desdobramento da graça na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária,
para caminhar, para ser um recurso de sustento. O meu esforço hoje aqui nessa noite é falar desse aspecto da graça como um fundamento da nossa transformação, um objeto da nossa santificação. Porque quando nós vamos para esse texto e meditamos nesse verso, chegamos ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça no momento oportuno. Geralmente, quando a gente lê esse texto, a gente pensa em que momento oportuno é esse? 90%, para não dizer 100%, 90% vai pensar que o momento oportuno para receber graça é quando a gente cai, é quando a gente falha, quando a gente transgride a lei moral de Deus, quando a gente ofende a Deus, quando a gente pratica coisas abomináveis. Aí vem aquela consciência de que nós agredimos a santidade de Deus e a gente então acessa esse trono da graça para receber esse recurso. Ao ler esse texto de Hebreus, a gente nunca pensa na graça como esse momento oportuno, de acordo com o texto, como o momento em que nós recebemos graça não para nos levantarmos, mas para permanecermos em pé, para nos sustentar em uma vida que glorifica a Deus, uma vida, conforme Paulo vai mencionar em alguns textos, uma vida digna do Evangelho. Nós pensamos na graça como algo apenas que nos alcança nas quedas, mas nunca que nos alcança para nos mantermos em pé. E pensamos assim, porque de fato todos nós reconhecemos que nós somos pecadores. Se há uma coisa em que nós somos bons pra caramba, é em ofender a Deus. Nós não precisamos de treinamento para isso. Nós não precisamos de palestras para ofender a Deus. A gente ofende a Deus de maneira muito eficaz, muito eficiente. E nós temos essa consciência de que nós ofendemos a Deus e por isso precisamos e necessitamos da glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, que todos nós pecamos e carecemos dessa glória. Mas obviamente que o Evangelho não é somente a apresentação da graça como um fundamento de salvação. O Evangelho também, pelas epístolas, pelas cartas dos apóstolos, nos mostra, nos fundamenta que a graça é algo para nos manter em pé. Parte dessa mentalidade que nós temos se deve ao fato de a gente ter ainda uma mente completamente derrotada no aspecto a se lidar com o pecado, em achar que nós nunca temos a força suficiente ou que nós nunca venceremos e avançaremos na santificação. E isso é muito evidente quando a gente fala com algumas pessoas que às vezes têm comportamentos que ofendem a Deus, e geralmente quem não consegue viver uma vida digna do Evangelho, usa uma frase. Quem lembra qual é essa frase? A carne é fraca. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca, né? Mas como diria, né, o jargão dos evangélicos, mas quem diz que o pecado é vitamina? A gente se acostumou a fugir da nossa responsabilidade no que concerne a santificação, quando a gente usa esse argumento. A carne é fraca. E esse argumento, geralmente, ele é usado quando? Não é quando a gente está sendo tentado, mas justamente quando a gente peca. Quando a cagada já está feita. Fez, não, a carne é fraca, sabe como é que é. E essa fala, essa frase, ela é usada de maneira fora de contexto, porque ela está dentro do contexto onde Jesus leva os seus discípulos antes da sua crucificação, está prestes a ser crucificado, leva os seus discípulos para o Getsêmani para orar. E lá ele vai orar e quando ele retorna ele vê que os discípulos estão ali dormindo, não conseguem orar. E aí Jesus vira e fala para eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Então, o ponto é esse daqui. O ponto não é a gente cede ao pecado porque a carne é fraca. A gente cede ao pecado porque damos lugar à tentação, porque não oramos. A gente não precisa entrar em tentação. O texto é bem claro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para não ceder à tentação. Então, o caminho que Deus tem para nós, como cristãos, não é apenas nos salvar dos nossos pecados e perdoar os nossos pecados, mas o caminho que Deus tem para nós é que a gente nem entre na tentação, é que a gente nem caia nessa tentação. Jesus vai dizer: olha, o espírito está pronto e a carne é fraca. Então, do que Jesus está tratando aqui? Ele está tratando do seguinte: olha, o seu espírito está pronto para buscar a Deus. E se o seu espírito está pronto, ore, vigie, porque a sua carne é indisposta. E por que a nossa carne é indisposta às disciplinas espirituais? Porque ela sabe que se ela orar, aliás, a carne sabe que se nós orarmos, isso será a morte dela. Ela irá para a cruz. E ela sabe que se nós orarmos, nós nem entraremos de fato na tentação. Porque a carne se indispõe contra tudo aquilo que é contra ela. Mas o Espírito, ele está pronto. O Espírito precisa da vida de Deus. É por isso que nós sentimos o desejo de buscar a Deus, porque foi colocado dentro de nós esse desejo. E esse desejo é o próprio Espírito se movendo em nós, como já disse em outros textos, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito quer buscar, o Espírito nos impulsiona. E a oração é a parte desse processo que nos impulsiona a orar para não entrar na tentação. John Wesley vai dizer que a oração é um dos meios da graça para que nós possamos acessar os recursos que Deus tem para nós e para nos levar a vencer. Então a primeira coisa, se a gente quer ter uma vida abundante na graça de Deus, não somente uma vida de perdão de pecados, mas uma vida completamente livre de pecados. A primeira coisa, mude a sua concepção em relação à graça. Se eu e você queremos viver de forma livre desse poder do pecado, que é possível, porque o apóstolo Paulo vai escrever isso aos Romanos, se nós queremos viver uma vida com uma vida de vitória sobre as nossas fraquezas e tentações, nós precisamos mudar a forma como lidamos com a graça. A maior crise dos cristãos é parecer acreditar que o pecado é praticamente invencível. E falando de santificação da graça, isso é um tipo de concepção que é completamente errado e fora do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus nos libertou do poder do pecado. Ele nos libertou de toda a amarra espiritual que prende as nossas vidas, que nos levam a uma fé errada. Então, crer que a graça somente é para os caídos é crer de maneira errada. E se eu creio de maneira errada, eu vou ter uma fé errada que vai me levar a viver uma vida completamente errada também. Vai resultar, os frutos da minha vida serão completamente errados. Agora, por outro lado, se eu tenho um entendimento correto em relação à graça, isso gera uma fé correta que vai me levar a um entendimento correto, e os frutos na minha vida vão ser frutos corretos, frutos do reino de Deus, fruto de uma vida cristã vitoriosa. Não é só a experiência da conversão, mas a experiência da santificação, de viver completamente uma vida que glorifica a Deus. Imaginamos, nós temos a fé que às vezes nos leva a receber a graça somente para o perdão, e às vezes paramos aí, não avançamos, não mudamos de vida, não crescemos na graça, como o apóstolo Pedro vai dizer. Mas presta atenção, toda a nossa vida é uma vida de graça.
Só que se toda a nossa vida é uma vida de graça, eu não posso apenas crer que Deus é poderoso para perdoar os meus pecados, mas Deus também é poderoso para me levar a viver livre dos meus pecados. Essa é a vida de fé. O autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 10 que o justo vai viver da fé. Mas que fé? A fé correta. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É uma fé que cresce, é uma fé que avança, é uma fé progressiva e não progressista, mas progressiva, onde eu estou avançando em maturidade, em crescimento, em uma vida digna. Não é uma fé apenas naquilo que Deus fez em relação aos meus pecados, que eu já cometi oferecendo perdão, mas é uma fé de que agora a graça também é uma provisão dele para que eu seja completamente livre para viver uma vida que glorifica o seu nome. Então eu não creio somente na graça como um recurso para o perdão, eu creio na graça também como uma provisão para me levar a viver uma vida vitoriosa em Deus. Então eu acredito que primeiramente a parte do problema é a gente não entender que essa graça de Deus oferecida para o perdão também é um recurso para sustento numa vida em pé diante de Deus. Olha, irmãos, quantas pessoas nós não encontramos na caminhada cristã em que são frustradas com a própria vida por não acharem que é possível viver uma vida que glorifica a Deus. Quantos irmãos nós não encontramos que depois de uma falha, depois de uma fraqueza, depois de um pecado, mesmo tendo sido alcançados pelo perdão, não creem que é possível se levantarem e continuarem a viver uma vida cristã vitoriosa? Quantos irmãos você não encontra desiludidos? Então a primeira coisa é mudar essa concepção, é mudar esse entendimento em relação à graça. E a segunda coisa é aplicar essa graça atuante na nossa vida, dentro do processo da carreira cristã. A transformação é progressiva. A transformação ela não acontece de um dia para o outro, mas ela é progressiva. Então, ao analisarmos a nossa própria vida, nós temos que verificar se o momento em que nós fomos alcançados pelo Senhor e o momento em que nós estamos hoje, dentro desse processo, nós evoluímos na nossa santificação. Esse é o dilema do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos. Ele vai lidar com esse mal, ele vai ficar em crise porque ele quer fazer o bem, mas ele encontra na sua própria carne o mal. Ele tem o desejo, mas a prática é diferente. Mas no capítulo 8 ele diz: graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais para quem está nele. Entendeu completamente que a graça não é só para perdão, mas a graça também é um recurso de santificação que vai me levar a viver uma vida vitoriosa. E todos nós precisamos entender que nós vamos experimentar, podemos experimentar isso em vida, uma transformação progressiva ao longo do tempo na nossa caminhada cristã. E essa transformação pode acontecer de forma instantânea, como a gente vê na vida de algumas pessoas, mas pode também ser um processo de santificação, como o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, sendo transformados de glória em glória. O importante é entendermos que nessa vida nós vamos crescer na santificação, mas só seremos completamente santificados quando nós formos para a glória, ou então quando Cristo voltar e nos resgatar. Se ela não é completa, então, nessa vida, a gente tem que aprender a lidar com a nossa vida com paciência no que tange a nossa transformação e a nossa santificação. Mas presta atenção, existem coisas que eram difíceis vencer no início da nossa salvação, mas que ao longo do tempo vão se tornando mais fáceis, porque a graça está sendo processada, sendo atuada em nossos passos, em nossa vida cristã. Se você tem crescido em santificação, você pode ter a convicção e a certeza de que você tem crescido em graça. Agora, se a transformação é progressiva e dada também através da graça, por que a gente encontra pessoas que lutam anos com algumas situações, com alguns pecados que não conseguem vencer? E está claro para mim duas possibilidades. Primeiro, porque existem situações que se tornaram ídolos do coração.
E a coisa mais difícil de ser arrancada do nosso coração são ídolos. São destruir os ídolos do nosso coração. Esses ídolos às vezes passam a reinar e a nortear as nossas escolhas e as nossas decisões. Isso está claro, isso está evidente na nossa sociedade pós-moderna. Hoje em dia, nós estamos vivendo um clima político muito confuso, um caos completamente. Mas você percebe que, por mais que existam evidências, algumas pessoas ainda nutrem um ídolo da ideologia política. E preferem abortar o Evangelho, relativizar o Evangelho, do que fazer com que esse ídolo caia. E isso eu estou falando para os dois lados, direita e esquerda. Porque há esquerda aqui na idolatria, mas há também a direita no messianismo utópico. Então a primeira possibilidade em que algumas pessoas vivem uma vida completamente contrária ao Evangelho é porque nutrem, sustentam esses ídolos. A segunda é porque eles acreditam fielmente que a tentação é algo sobrenatural. Mas veja o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então presta atenção, tentação não é sobrenatural, porque Paulo está dizendo que é possível não cair. E como que é possível não cair? Paulo diz, cuide. Está muito relacionado à oração de Jesus, vigiai e orai. Então, veja bem, é possível não cair. Mas para isso nós precisamos ter cuidado. Judas capítulo 1, verso 24 diz, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Veja, mais um texto, Judas dizendo que é possível a gente não tropeçar. E na oração, Jesus disse, na oração de Jesus, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, qual que é a oração lá no finalzinho? Não nos deixe cair em tentação. Então veja, arranque a partir de hoje toda a mentalidade derrotista em relação à tentação. Eu e você podemos viver uma vida digna diante do Senhor de pé. E a graça pode fazer isso conosco. Se nós acreditamos que a graça é só o jeito de levantar da queda, a queda será inevitável para nós. Viveremos dessa forma, em queda constante. Provérbios vai dizer, assim como a tua alma imagina, assim você é. Jesus, ao se encontrar com várias pessoas, disse o que para elas? Faça-se conforme a sua fé. Então, se eu e você tivermos fé que a graça é só um recurso para nos levantar, nós viveremos em queda. Mas se a partir de hoje nós cremos que a graça também é um recurso para nos manter em pé, olha só, que vida vitoriosa eu e você não poderemos levar. Uma vida que vai ser feita segundo a nossa fé. Se eu creio que a vida cristã é um ciclo de queda, eu não vou ir além da minha capacidade de crer. Mas se eu creio que a minha vida cristã pode ser vivida como uma vida em pé diante de Deus, onde a graça está atuando e me transformando todos os dias, é dessa maneira que eu vou viver. E olha, irmãos, eu vivi por muitos anos nessa mente, nessa crença, e achar que algumas situações da minha vida eram invencíveis, ao ponto de distorcer até mesmo o Evangelho para corroborar com os pecados que eu praticava, com as tentações que me assolavam. Vivi muito tempo, mas veja, é possível, o texto bíblico nos dá fundamentos para nós vivermos livre disso. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E qual foi a maneira que nós recebemos o Senhor? Pela fé na graça. Nós não somos merecedores de nada. E é dessa maneira que nós vamos continuar andando nele.
pela fé na graça, que pode nos livrar, por meio da fé na graça. O texto de 1 Coríntios que eu acabei de ler, 1 Coríntios 10, capítulo 12, ele diz também, Paulo ensinando aos irmãos em Coríntios: não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, se tem uma coisa que é sobrenatural na tentação, não é ela, é o livramento da tentação. Paulo está dizendo que toda tentação é humana. E o apóstolo Tiago vai escrever isso lá na sua carta, no capítulo 1, se não me engano, no verso 14, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Dando lugar a essa tentação, nasce o pecado, damos luz ao pecado. Então, quando nós cremos que a tentação é uma sobre-humana, ela é sobrenatural, nós damos um poder maior do que ela possui. E quando nós damos um poder maior a essa tentação, é exatamente aí que nós não avançamos na nossa santificação, que nós não avançamos na compreensão da graça como um recurso de sustento. É como se o diabo tivesse mais poder do que a graça santificadora. É como se nós ainda, mesmo depois de perdoados e salvos, fôssemos escravos ainda do poder do pecado. Isso é um contrassenso bíblico, porque embora o diabo seja o tentador, Tiago nos ensina que cada um de nós é tentado pelas próprias cobiças, pelas próprias corrupções do nosso coração. E uma vez que nós cedemos a esses desejos cobiçosos, nós damos luz ao pecado. Então o tentador, ele é externo, mas a tentação é interna. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, que é do coração que brotam todas as corrupções, adultérios, calúnias, difamações. Então, se nós temos um problema, o problema está onde? No nosso coração. É por isso que em Colossenses vai dizer que nós temos que santificar a Cristo no nosso coração. E uma vez que nós santificamos a Cristo em nosso coração, podemos andar em vitória. A graça irá nos sustentar no momento da nossa tentação, sobre cada situação em que tivemos que enfrentar e vencer em obediência a Deus. Esse mesmo verso de Coríntios diz que nós não sofremos uma tentação maior do que podemos suportar. Então eu e você, meu irmão, todas as tentações que nós temos, nós podemos vencê-las, podemos suportá-las, porque elas não são sobrenaturais. O que é sobrenatural é o livramento que Deus nos dá no momento em que nós santificamos a Cristo em nosso coração. A graça, ela não apenas nos salva, ela nos sustenta. Sobrenatural é o livramento que Deus nos dá. Antes, 1 Coríntios capítulo 1, verso 13, capítulo 10, verso 13, aliás. Antes, com a tentação, dará também a vocês o escape, para que possais suportar. Crer que a graça nos sustenta não é apenas suficiente, pois se a gente apenas cresce, todos nós estaríamos vivendo uma vida gloriosa de forma automática. Mas a graça, a graça sustentadora, ela não atua automaticamente. Nós precisamos aplicá-la em nossa vida. E é nisso que nós precisamos amadurecer em entendimento nessa noite. Tempo de igreja não é um critério para amadurecimento. Você pode ter 15, 20 anos de igreja, 20 anos de crente, mas se você não tem avançado em santificação, você não tem avançado na compreensão da graça. Não há amadurecimento sem tempo, mas só o tempo não é critério para amadurecimento. O autor de Hebreus vai escrever isso também. No capítulo 5 ele vai dizer, olha, alguns de vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para dar dando aula, vocês já eram para ser professor de seminário, mas vocês ainda precisam receber leite, fundamentos básicos da fé cristã. E aí o autor diz o porquê. O autor diz, porque vocês ouvem, mas não praticam. Ou seja, vocês entendem, vocês ouvem, vocês sabem, vocês têm o conhecimento, mas a aplicação vocês não fazem. Então, o amadurecimento se dá pelo fato de nós aplicarmos a compreensão que temos da graça na nossa vida. De entender que a graça para o perdão,
ela vem atrás de nós, a graça nos alcança, não há mérito nenhum na salvação, é o Pai que nos alcança, é Ele que toma a iniciativa quando quer nos salvar, é Ele que toma a iniciativa quando quer nos perdoar. Deus é quem vai atrás e nos traz de volta quando se refere à salvação. Mas presta atenção, quando se trata da graça para o sustento, quando se trata da graça para nos manter em pé, no que se refere à santificação, somos nós que vamos atrás dele. Somos nós que nos achegamos ao trono da graça. E aqui a gente volta para o texto de Hebreus capítulo 4, verso 16. Quando o autor diz, acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça. Então veja, salvação é Deus que vai atrás de nós, mas santificação é nós que vamos para o trono. É nós que corremos atrás de Deus. O socorro disponível que nós lemos aqui em Hebreus, no início da mensagem, não está correndo atrás de nós como perdão. Ele está esperando, nos aguardando em seu trono, para que a gente possa então receber esse socorro, para que a gente possa acessá-lo por meio da fé. Acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça. E olha, irmãos, não tem uma frase mais esplendorosa do que essa para mim na Bíblia, o trono da graça. Porque se você analisar o trono, tanto na história, quanto também no contexto bíblico, trono sempre foi símbolo de juízo. O trono era o lugar onde os reis se sentavam para julgar as questões. Você vai ver na história de Salomão, duas mulheres chegando, porque uma tinha matado o filho para comer ali, e a outra estava acusando. Onde que Salomão estava? No trono, para julgar aquela questão. Você vê Jetro chegando diante de Moisés e confrontando Moisés, olha, você está sentado aqui e esse povo vem te trazendo questões. Trono é um lugar de juízo. Quem julgava ficava sentado e o réu ficava em pé, de frente para o rei. Mas agora veja a frase, a sentença que a gente encontra aqui em Hebreus. A frase que nós encontramos nesse texto, o autor está dizendo aqui para nós, que o trono do qual nós nos achegamos hoje, não é um trono mais de juízo, é um trono de graça. A gente vai para esse trono agora não mais para ser julgado, mas a gente vai agora para esse trono para ser ajudado, para ser socorrido. E o problema está em pensarmos que a graça é só o remédio para o pecado cometido e não mais como livramento para a tentação que nos assola. E aí nós vamos ao trono só depois que a gente falha. Percebe? É assim com você ou só comigo? A gente vai só para o trono e muitas vezes a gente nem vai para o trono. A gente nem acessa, a gente foge de Deus porque achamos que o trono ainda é de juízo. Ou menos pior, vamos para o trono só depois que falhamos, como um acesso de recurso para perdão. Mas se a gente analisar aqui o contexto de Hebreus, a gente vai ver aqui no verso 11, olha o que diz: procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de obediência. O autor está dizendo, se esforcem, procurem entrar no repouso, para que ninguém caia. Veja só, mais uma vez, o texto bíblico está nos mostrando que é possível nós não cairmos. Mas para nós não cairmos, nós temos que entrar no repouso. Para nós não cairmos no exemplo de desobediência, nós temos que entrar no repouso. Nos esforçar para isso. Dallas Willard vai dizer que a graça não é ausência de esforço, mas é de mérito. No verso 12, o autor vai dizer, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, ela separa. A palavra é que olha para nós, nos mostra como nós somos por dentro e denuncia o que está errado em nós. Por isso que muitas pessoas hoje têm relativizado a palavra, têm distorcido o evangelho, têm prescrito alguns textos bíblicos. Não, isso aqui já passou.
Porque a palavra, ela é um espelho que denuncia, ela é divisora, ela mostra o que está errado em nós. No verso 14, o autor vai dizer que agora nós temos um sacerdote, não mais um sacerdote do Velho Testamento, mas um novo sacerdote. E no verso 15 ele fala das características desse sacerdote, que é muito mais do que um sacerdote empático. Não, esse sacerdote que nós temos hoje, que é Cristo Jesus, ele sofreu, ele sabe o que é sofrer, ele entende. Quando nós estamos sofrendo a tentação, ele sabe na pele o que isso significa. Ele sabe o esforço, a dor de ter que negar a si mesmo. Então, todo o contexto bíblico está falando sobre tentação, a tentação de cair na desobediência. E aí ele encerra no verso 16 falando do trono da graça, do momento oportuno. Agora veja, esse momento oportuno de receber o socorro é antes da queda. É antes de nós ofendermos a Deus, é antes de nós praticarmos uma ofensa contra a santidade de Deus. É muito antes. Por isso que nós temos que entrar com essa fé, com essa confiança, entrar nesse repouso. E esse repouso nos fala da vida de oração, da vida de santificação do coração, entronizando Cristo Jesus. E olha, irmãos, isso não significa que Deus não tenha graça para o caído. Todos nós, em algum momento, já recebemos essa graça para se levantar. E glória a Deus, por causa dessa graça que nos levantou um dia. Todos nós que ofendemos a Deus de forma deliberada, e alguns de nós ainda fica com um remorso. Falava com uma pessoa semana passada, que ela falou: eu tenho vergonha das coisas que eu fiz. Eu falei assim: eu também tenho. Eu também tenho, de algumas coisas que eu fiz, falei, pratiquei, também tenho. Então toda pessoa que foi alcançada com a graça quando caiu, sabe, experimentou dessa graça, mas talvez poucos de nós experimentam a graça para não cair. E eu quero que em nome de Jesus a gente seja uma igreja que experimenta a graça para não cair. Muito mais do que confessar, ter a liberdade de confessar os nossos pecados, possamos confessar a liberdade que nós temos de não pecar. O trono não corre atrás de nós, somos nós que nos movimentamos em direção ao trono. O autor está dizendo isso: achegue-se ao trono, entre no descanso, por esse novo e vivo caminho. Isso só pode ser feito com confiança, com fé e com esforço. Por que com esforço? Porque, como nós falamos no início, a carne é indisposta a morrer. Então, tudo aquilo que atinge o nosso ego vai se tornar resistente de ser aceito. Tudo aquilo que coloca a nossa carne na cruz se torna um escândalo para o mundo. É por isso que cristãos santificados são incompreendidos. Quando alguém toma uma atitude radical em relação à santidade, ele é tido como um religioso. Billy Graham, por exemplo, ele tinha uma conduta de não entrar no elevador sozinho com mulher. E alguns vão olhar para essa conduta e vão dizer: é religião. Mas veja, ele sabe aonde aperta o calo dele. Ele sabe em que momento ele tem que fugir. Ele sabe para onde fugir. Para o trono. Porque a carne, tudo aquilo que crucifica a carne, se torna um escândalo. Então nunca deixe que alguém te critique por uma escolha que você fez em função da sua santificação, em função de viver uma vida digna, porque isso é a graça atuando em você para te manter de pé. E se a graça é um recurso que nos mantém em pé, que nos impede de cair nas tentações cobiçosas do nosso coração, por que a gente anda derrotado? Porque nós
não acessamos o trono. E sabe o que é interessante? Estou caminhando já para o final. A oração de Jesus, nos ensinando a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora veja só, se o pão tem que ser dado todos os dias, o resto também tem. Todos os dias temos que santificar o nome de Cristo. Todos os dias temos que orar para não cair em tentação. Agora uma pergunta que dói em nós. Os cristãos mal oram todos os dias, quem diz orar para não cair em tentação. E isso é uma realidade, infelizmente, para muitos de nós. Mas essa é a oração que tem que ser feita. É para esse lugar que nós temos que fugir todos os dias. É nesse lugar que nós temos que entrar todos os dias, no trono da graça. É esse pão que nós vamos receber, é esse livramento que nós vamos receber, assim como era no deserto, onde o maná caía todos os dias, a semelhança do maná, todos os aspectos dessa oração do Pai Nosso, tem que ser feita todos os dias. Nos dá o pão, Senhor, nos livra do mal, Senhor, seu nome seja engrandecido, Senhor, que o teu reino seja estabelecido, Senhor. É essa oração que precisamos fazer. Percebe, irmãos, a interação que nós temos que ter com a graça após a nossa salvação? Percebe aqui que a salvação, a graça para a salvação é algo que vem até nós de forma gratuita, mas a graça para sustento, para força, para não cair em tentação, é algo que nós precisamos nos esforçar para ir atrás dela. Como o autor de Hebreus menciona, não é uma questão de mérito, mas de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, como diz o apóstolo Paulo. E quando a gente não acessa esse trono diariamente, a consequência disso é não encontrarmos essa graça que nos mantém em pé, que nos sustenta. E o fruto dessa vida, desse ciclo vicioso, é que a gente vai viver de queda em queda. E ao viver assim, a maioria de nós vai correr para a teologia do miserável. Sabe qual que é a teologia do miserável? É a gente sentado na sarjeta, né, com Jesus ali do lado, passando a mão na nossa cabeça, falando: eu te entendo, filho, nem eu consigo te mudar, fica tranquilo. Agora veja, a Bíblia fala, o Evangelho diz que a Escritura é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. A Escritura fala que nós somos transformados na imagem do seu Filho diariamente. Deus nos predestinou para sermos conformes à sua imagem. Como a gente ainda consegue imaginar que a graça não tem poder de nos mudar, de nos transformar? Isso é distorcer o Evangelho, isso é definir graça de outra forma. É o que muitos têm feito, falando que agora eu não preciso mudar, Deus me aceita do jeito que eu sou. Os textos bíblicos começam a ficar velhos, prescritos. Como diz alguns pastores, nós temos que atualizar a Bíblia. Está fora de época. Mas sabe que é exatamente isso que Judas escreve para nós fugirmos? É exatamente sobre isso que Judas escreve para nós defendermos a fé. Judas vai exortar os seus leitores a batalhar pela fé. E essa batalha é muito mais do que uma batalha apologética. Essa batalha é porque aquelas pessoas do convívio, do contexto de Judas naquela época, estavam pegando a graça de Deus e transformando essa graça em libertinagem. Tanto é que Judas vai fazer a comparação com a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade libertina, uma cidade egoísta. Então Judas nos exorta a defender uma fé, não que nos aceita apenas como nós somos, mas que nos transforma, que faz com que a gente deixe esse pensamento vitimista, nessa teologia miserável de sarjeta, que cria desculpas para viver uma vida completamente deplorável e contrária ao Evangelho.
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação não é apenas o perdão dos nossos pecados, mas a transformação nossa na imagem do seu Filho, a santificação da nossa vida até a vinda de Cristo, para que então possamos ser glorificados juntamente com Ele. Então veja, o Evangelho não mudou, meus irmãos. O que mudou foi a forma como nós lidamos com essa graça. Paulo escreve para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É a graça que nos fortifica ou nós que nos fortificamos dela? Não discuta comigo, discuta com Paulo. Paulo está dizendo: fortifica. E a maneira como nós nos fortificamos é acessando esse trono da graça antes da tentação. É tendo essa vida aos pés do Senhor. É santificando esse Cristo em nosso coração. É a graça que me fortalece. Mas ela só me fortalece a partir do momento em que eu interajo nela. Eu vou até esse trono da graça. Então ela rege as minhas escolhas, rege os meus movimentos em direção a ela. Pedro, como eu disse anteriormente, escreve: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, é um imperativo. Paulo está dizendo: cresça, avance. Assim como o apóstolo Paulo disse: olha, esqueço as coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Ele escreve isso em Coríntios capítulo 13, eu deixo as coisas de menino. Há um momento na nossa vida, e isso talvez traga um pouco de confusão, por causa dessa concepção da graça, né, de que não é mérito, mas há uma responsabilidade por parte nossa, de interagirmos com essa graça. Há um momento na nossa vida em que nós temos que escolher, em que nós temos que decidir, em não olhar mais para trás, em não ceder mais às tentações e correr para o trono. Isso significa que eu estou tentando merecer a graça? De maneira nenhuma. Se a graça não é mérito, é ausência de mérito, como eu posso pensar que o meu esforço eu vou ganhar alguma coisa? Pelo contrário. Para mim, toda vez que eu me esforço na santificação, em ir para Deus, em cultivar as disciplinas espirituais, eu estou glorificando a salvação que um dia me foi dada. Estou respondendo a Deus. Estou fazendo com que o Senhor olhe para mim, como Isaías 53 diz, e Ele olhará o fruto e se alegrará. Estou tentando de alguma maneira viver de forma digna a glória da salvação que me foi dada. Não porque sou merecedor, mas porque Ele é. Ele merece uma vida santa minha. Ele merece uma vida atuante, crescente, em resposta a essa salvação. Porque a graça me alcançou. Alcançou um inalcançável pela ótica humana. Então, resposta em gratidão, eu vou viver, ou pelo menos me esforçar para viver, como a Escritura me chama para viver. Diante do trono, constante transformação, de glória em glória, me conformando à imagem do Filho, tendo Ele como um padrão a ser seguido, sendo como Ele, tentando pensar como Ele, tentando falar como Ele, pedindo para que a sua graça me mude de dentro para fora. Santifico o meu coração, negando a mim mesmo, fazendo morrer a minha natureza. E qualquer crítica que venha em relação a isso, por tentar querer viver de forma mais bíblica, falando que o esforço é o oposto da graça, devemos considerar como esterco. Para a gente concluir, se nós queremos andar de vitória em vitória sobre a tentação, nós devemos fazer o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 6, verso 13, diz o seguinte: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí ele fala no verso 14, como resultado disso, então veja, depois que você se apresenta como instrumento para Deus, não mais para o pecado, mas como instrumento para Deus, como vivo dentre os mortos, apresenta o seu corpo para Deus, como resultado disso, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então veja, a graça não anula o meu esforço de me apresentar diante de Deus para ser um canal dele. Se nós queremos viver em pé diante de Deus, com essa graça sustentadora, mude a sua forma, mudemos a nossa forma de pensar, de lidar em relação à graça. Ela não é um recurso só para caídos, ela é um recurso para quem quer se manter em pé. Deixe a teologia do miserável, do Jesus, ursinho carinhoso, passando a mão na sua cabeça, dizendo que você é um miserável, que para você não tem jeito mesmo, você não vai mudar nunca. Deixe essa teologia, porque a promessa de Cristo é de você ser conforme a imagem do Filho. É aonde você for, você representar Jesus. É as pessoas olharem para você e perceberem em você algo sobrenatural. No seu falar, no seu pensar, no seu modo de agir, na maneira como você faz negócios. Elas entenderem na maneira como você faz artes, escreve, perceber que em você tem algo diferente. Perceber que a sua vida exala o perfume de Cristo. E vá todos os dias para o trono. Seja esse sacrifício vivo. Apresente-se nas mãos desse Deus vivo. Sirva a Deus no seu trabalho, na sua família, na comunidade dos santos. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça nessa noite, pela tua maravilhosa graça, pelo poder sobrenatural que nos sobreveio para perdão dos nossos pecados. E nessa noite, Senhor, nós não queremos apenas receber o recurso do perdão, nós queremos receber também a graça que nos mantém em pé, que nos sustenta, que nos santifica, que nos leva à conformidade na imagem do Filho, do Teu Filho Jesus. Essa graça que nos transforma de glória em glória. Essa graça, Deus, que não permite nós chegarmos diante do Senhor e continuarmos sendo a mesma pessoa, mas que à medida em que avançamos na vida cristã e na fé, no conhecimento e na aplicação do Evangelho em nossas vidas, ela vai nos mudando, ela vai nos transformando, ela vai, ó Deus, alterando a nossa forma de pensar, de agir, de falar, de sentir. Ela vai alterando o nosso contexto, a nossa experiência. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos, ó Deus, somente caídos, mas ajuda-nos a vivermos de glória em glória, de pé diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a orarmos diariamente, acessando o trono da graça, para recebermos o socorro no momento oportuno. E o momento oportuno, Senhor, é antes da queda e não depois. Senhor, que essa palavra não seja um peso para aqueles, ó Deus, que se encontram caídos, mas que seja esperança, Senhor, em perceberem que podem viver uma vida livre do domínio do pecado. Uma vida livre, Senhor, onde a tentação chegar, um socorro sobrenatural também chegará, Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a santificarmos a Cristo e a viver uma vida que é digna do Evangelho, que glorifica o Evangelho, que glorifica o Teu nome, Deus. Que o Teu reino seja estabelecido, assim na terra, como já é estabelecido também no céu. Em nome de Jesus, oramos. Aquietai-vos e sabei